Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta solenidade da Santíssima Trindade, ano C, a primeira leitura é retirada do capítulo 8º do livro dos Provérbios, que fala da sabedoria criadora. Deus é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Assim dizia a lei de Moisés. Deus é um só. Mas no capítulo 8º do livro dos Provérbios, Deus aparece com alguém chamado a sabedoria de Deus. E esta sabedoria foi originada de Deus antes que o mundo fosse criado. Esta sabedoria de Deus estava presente quando Deus criava o mundo, como um mestre de obras ao lado de Deus, brincando todo o tempo em sua presença na superfície da terra, e a sua alegria era estar com os filhos dos homens. Quem é esta sabedoria? Será que ela é apenas um atributo de Deus? Ou será que ela é uma segunda pessoa em Deus? No Antigo Testamento isso ainda não é claro, mas no Novo Testamento nós sabemos que a sabedoria de Deus é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Quando Jesus diz: a rainha de Sabá se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. Nesta passagem, Jesus insinua que ele é a sabedoria encarnada. Por quê? Porque Salomão é o sábio. O que é mais do que um sábio? É a própria sabedoria. Jesus é mais do que Salomão, porque não apenas ele é sábio, ele é a própria sabedoria que se fez carne. Assim, Jesus é chamado no Novo Testamento de a palavra do Pai, o verbo do Pai. Jesus é Deus? Sim. São Tomé se ajoelha diante dele para adorá-lo, meu Senhor e meu Deus. Então, são dois deuses? Não, há um único Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é luz de luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E é por ele que todas as coisas foram feitas, porque Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus disse, Deus falou, Deus pronunciou a sua palavra e as coisas existiram. Portanto, o Pai criou todas as coisas pelo Filho. O Filho é originado do Pai desde toda a eternidade. Como é que é esta geração? Esta geração se dá pelo conhecimento. Deus conhece. O que é que Deus conhece? Conhece a si mesmo. Mas ele conhece a si mesmo em um único ato. Neste único ato em que Deus conhece a si mesmo, ele produz ou gera uma ideia de si próprio. Esta ideia que o Pai tem de si mesmo é o Filho. Mas o Filho permanece dentro de Deus, não fora. Este Filho é uma segunda pessoa em Deus, um segundo eu em Deus, que é gerado pelo Pai quando o Pai conhece a si mesmo. Mas Pai e Filho não apenas se conhecem, se amam. E do amor do Pai e do Filho procede uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o laço de amor entre o Pai e o Filho. O Filho procede do Pai pelo conhecimento. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho pelo amor. Qual das três pessoas é a maior? As três são igualmente grandes. Qual das três pessoas existiu primeiro? As três são eternas, nunca tiveram princípio e nunca terão fim. Qual das três pessoas mais nos ama? As três nos amam igualmente. Qual das três pessoas merece mais amor? As três pessoas merecem ser amadas igualmente. Essas três pessoas são um único e mesmo Deus. Um só Deus em três pessoas é um mistério. É o mistério da Santíssima Trindade que hoje nós celebramos, depois de termos terminado o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, fazendo assim uma retrospectiva de tudo aquilo que nós celebramos. Na Santíssima Trindade nós celebramos o Pai, que enviou seu Filho ao mundo, o Filho que foi enviado pelo Pai
concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e o Espírito Santo que o Filho enviou da parte do Pai para consumar a sua obra de redenção no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda leitura é tirada da carta aos Romanos. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ofereceu-se ao Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados, e nós que éramos inimigos de Deus, agora estamos em paz com Deus, porque Jesus Cristo foi a ponte entre o homem que pecou e Deus que o perdoou. Por ele, por Jesus Cristo, tivemos acesso pela fé a esta graça, ao estado de graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se hoje eu estou em estado de graça, se hoje Deus vive em mim e eu vivo em Deus, este é o estado de graça, se eu morrer nesse estado, eu passarei do estado de graça para a glória. A glória é para nós uma esperança, a esperança da glória de Deus, para nós que vivemos em estado de graça. E não só isso, nós nos gloriamos também de nossas tribulações. Tribulações, sofrimentos, nós nos gloriamos disso. Por quê? Porque sabemos que a tribulação gera constância. A constância leva à virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona. Lembremos que estamos no Jubileu 2025 da esperança. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus, entenda-se, o Pai, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim nós temos Jesus Cristo como nosso mediador entre nós e o Pai, e temos o Espírito Santo como dom do Pai a nós, que derramou sobre nós o seu amor. O Evangelho traz um trecho da última ceia, em que Jesus, depois de falar muito aos seus discípulos, diz que teria ainda muitas outras coisas a dizer, mas naquele momento eles não eram capazes de compreender. Quando é que eles compreenderiam? Quando viesse até eles o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Ele vos conduzirá à plena verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Por que o Espírito Santo não fala por si mesmo? Porque o Espírito Santo fala daquilo que é do Pai e do Filho. Mas tudo que é do Filho é do Pai, e tudo que é do Pai é do Filho. Por isso Jesus diz, o Espírito Santo receberá daquilo que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo me glorificará, anunciando aquilo que é meu e do Pai. A tarefa do Espírito Santo é fazer com que os discípulos recordem o que Jesus falou e entendam. O Espírito da verdade vai conduzir os discípulos, que ainda estão meio dispersos na sua inteligência, vai conduzir os discípulos à verdade completa. Então nós temos aqui o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que consuma no amor a obra do Pai e do Filho. As três pessoas divinas são um exemplo para nós. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Como se chama essa morada do Pai e do Filho em nós? O estado de graça. Mas não é apenas o Pai e o Filho que moram em nós. Quando eles vêm, o Espírito Santo vem também. Então, a Santíssima Trindade habitando a nossa alma é uma maravilha, que só é superada pela visão de Deus face a face no céu. Se nós entendêssemos a maravilha do estado de graça, preferiríamos morrer a perdê-lo. Padre, como se perde o estado de graça? Pelo pecado mortal. O que é um pecado mortal? É um pecado que, por sua gravidade, por sua consciência daquilo que se está fazendo e pelo desejo de praticá-lo, expulsa Deus de nossa alma, torna-nos espiritualmente mortos, merecedores do inferno, indignos do céu. Isso é um pecado mortal. Se nós entendermos como é a grandeza de um estado de graça, vamos entender também qual é a tristeza de um pecado mortal. Mas acreditem, apesar de o pecado mortal ser tudo isso, existe o sacramento da penitência ou confissão, que é capaz de me levar desse estado tão deplorável para o estado de graça.
quando o padre absolve em nome da Santíssima Trindade. Eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aquilo que o padre faz aqui na terra é confirmado pelo Pai no céu. Quem estava morto pelo pecado ressuscita para a graça. Jesus pediu ao Pai, quando ainda estava neste mundo, que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. Mas o laço de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. A unidade que há entre as três pessoas é modelo para a unidade da nossa família. A família não pode se dissolver. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são um único e mesmo Deus e inseparáveis um do outro, na família, marido e mulher são inseparáveis. O que Deus uniu, o homem não separe. Aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher que foi divorciada, comete adultério. São palavras duras, mas verdadeiras, porque são extraídas do próprio mistério da Santíssima Trindade. Deus, que é uno, quer que homem e mulher sejam um e para sempre. Em Deus, onde não há divisão, encontra-se o modelo da família, que não pode ser dividida. Como o Pai e o Filho se amam, e esse amor não é estéril, mas tem como fruto uma pessoa que é o Espírito Santo, também marido e mulher, para se amarem de verdade, têm que ser abertos a um terceiro, abertos à vida. O casal que usa anticoncepcional, o casal que voluntariamente se opera, se esteriliza para não ter mais filhos, é um casal que destrói não só a sua fecundidade, mas destrói o amor. Porque o amor, para ser amor, tem que ter esta abertura a um terceiro, que o Pai e o Filho têm, e que os casais que usam de anticoncepção não têm. Como é grave o pecado da anticoncepção. Como é grave o pecado da esterilização. Tal pecado contradiz a Santíssima Trindade. Como Deus foi bom ao se revelar em sua vida íntima. Deus é único, mas não é sozinho. São três que amam em um só coração. Tudo isso serve de meditação para nós. Nós damos glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. E é uma fórmula válida de louvor. Mas para evitar que esta fórmula desse a entender que o Pai é maior do que o Filho e que o Filho é maior que o Espírito Santo, o que é errado, existe uma outra fórmula que acabou prevalecendo e que nós usamos hoje. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Esta glória deve ser dada para sempre. É assim que nós glorificamos a Santíssima Trindade. Vamos pedir a Maria Santíssima, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, sacrário da Santíssima Trindade, que ela e seu castíssimo esposo nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.